Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo descontraído, uma resenha regada a um café, regada a uma conversa muito boa, que hoje nós teremos aqui mais uma vez com meu amigo, cantor, compositor, poeta, doutor Sérgio Lopes. Me deixa só como compositor, tá bom. Sobretudo nesses atuais tempos. É verdade. Não é? Nesses atuais tempos, o operador da lei é alguém que está sendo muito recorrente em função das discussões que nós temos tido aí, né? Mas vamos começar bem essa conversa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Prazer te receber aqui. Prazer estar com vocês também de novo. E pela ideia que a perspectiva do programa aqui é exatamente bater papo, conversar, trocar uma resenha. Eu falei aqui regada a um café. Hoje nós estamos sem café aqui porque a Neide Siqueira não está trabalhando. É o isolamento social. Registrado, Registrado. Registrado. Daqui a pouco a gente prepara o café aqui e bate um papo. Mas o mais importante aqui hoje é a gente abordar alguns temas. E é lógico que eu vou começar com um tema mais leve, mais suave, né? Que é falar desse momento novo que nós estamos vivendo, Sérgio. Como é que você está vivendo com tudo isso? Deixa eu começar um pouquinho antes, né? Vamos particularizar um pouquinho mais. Em casa, como é que está viver isso tudo de novo? E você, criança pequena, família, todo mundo dentro de casa, como é que está tudo isso aí? Olha, lá em casa a gente está conseguindo gerenciar bem isso. Não estamos tendo nenhum tipo de problema de... Eu estava precisando mesmo de um tempo em casa, porque eu estava viajando demais. E o papai estava sempre viajando, quando chegava era aquela festa, mas no dia seguinte eu estava fazendo as malas de novo. E está sendo maravilhoso para mim esse tempo de convívio com as crianças. Agora, quem já tinha esse convívio natural, normalmente, que não viajava tanto como eu sei que é uma outra realidade. Mas no caso nosso, de cantores e artistas que ficam viajando o tempo todo, esse tempo em casa está sendo muito interessante. Para mim está sendo prazeroso. E é um tempo, eu tenho falado muito isso, inclusive na igreja, um tempo de descobertas, né? Redescobertas exatamente. E de descobertas também. Tem muita gente descobrindo coisas que não conseguia observar antes, pela correria do dia a dia, né? E outras que ficaram também esquecidas, que agora estão sendo redescobertas. Em tudo na vida a gente tem que ver o lado bom da coisa. Então eu acredito que esse isolamento, se tem um lado favorável, apesar de o motivo pelo isolamento ser um motivo que todos nós não gostaríamos de viver, porque ataca diretamente a saúde, Exato. Inclusive até com vidas sendo ceifadas, mas a possibilidade de ficar dentro de casa, né, de estar mais junto com a família, isso eu acho que tem sido pelo menos um lado bom que nós temos visto, né, na vida, de modo geral, aí, do isolamento. Agora tem um lado, tem alguns equívocos, né, sendo cometidos nessa pandemia. Eu não acredito, por exemplo, que empurrar o povo para dentro de casa e impedir que o povo respire o ar puro de fora, eu não acredito que seja uma solução muito adequada. E, inclusive, acho que isso poderia ser meio que balanceado. As pessoas poderiam ter liberdade de fazer uma caminhada, como aqui em Teresópolis nós temos. Eu tenho feito caminhadas diárias aqui. Eu também, sempre que posso. Mas eu já sei de cidades, pelo Brasil afora, em que as pessoas não podem mais nem respirar o ar puro. Sim. Nem andando sozinhas e de máscara. O que eu acho uma coisa... Hoje mesmo eu postei no meu Instagram uma caminhada que eu fiz aqui em Teresópolis e falando para as pessoas que na hora que eu vou me aproximar de uma aglomeração de pessoas, eu coloco a máscara. Na hora que passa a aglomeração, eu quero o ar puro, até porque o ar que você fica respirando o tempo todo debaixo da máscara, ele acaba ficando viciado. Sim. Você fica respirando gás carbônico o tempo todo. Né? E isso qualquer médico, por mais clínico geral que seja... Não vou nem partir para os otorrinos, nem para os epidemiologistas, sabem que você está respirando ali o tempo todo gás carbônico. O gás que você está jogando, o ar que você está jogando para fora, que já se transformou em gás carbônico, é o que você está pegando de volta. Sim. Então, quando você aproveita um momento de ar puro, você tira a máscara e puxa o ar da natureza, o pulmão agradece. Com certeza. O pulmão agradece, né? Então, eu tenho minhas restrições, Pastor Humberto, e dou graças a Deus por estar em Teresópolis. Tenho minhas restrições com isso que está sendo feito pelo país afora aí, de prender as pessoas dentro de casa e não deixar elas sair. Vamos discutir um pouquinho aí até essa questão do prender. Vou aproveitar aqui também o seu lado advogado, para a gente pensar um pouco nisso tudo aí um pouquinho mais para frente. Como eu disse, vamos ficar um pouquinho mais leve agora aqui, né? No bate-papo. E como está sendo então agora o ministério? Não é? Como é que está sendo? Muitas lives, mudou um pouquinho a perspectiva. Agora você não viaja mais tanto, né? Agora você viaja pela internet, aí pelas lives. Como é que está sendo essa perspectiva toda? É uma época da gente investir mais nas redes sociais para quando passar a pandemia você continuar em evidência, né? Quem não tinha redes sociais
e está começando a fazer rede social agora, vai encontrar uma certa dificuldade. Porque eu vou dar um exemplo aqui de um cantor muito conhecido, que todos nós conhecemos muito bem, Vitorino Silva. Sim. Vitorino Silva e o Paulo César do Logos, meu grande amigo, com quem eu tenho conversado praticamente todos os Paulo dias. César, acho que vi alguma postagem sua com ele num vídeo seu, do Paulo César. A gente tá junto o tempo todo, eu estou dando uma força para ele lá no Instagram dele. Mas eu vou dar esses dois nomes de exemplo para quem está no mercado gospel, né? Para as pessoas que não são evangélicas não vão saber. Mas esses dois nomes são os Pavarotti do meio evangélico, viu? São pessoas de grande importância. Mas eles não ligavam muito para Instagram, para YouTube, para redes sociais. Não faziam nem uso disso. Né? Por quê? Porque a agenda deles era muito ativa. Era o tempo todo para cima e para baixo e o sustento deles vinha desses rendimentos. Então, com essa pandemia que está acontecendo e o retiro, né, para dentro de casa que as pessoas estão fazendo, estão se retirando da rua para voltar para dentro de casa. Quem tinha rede social consegue aparecer para o público, para a plateia que já tinha obtido, que já seguia no Instagram, que já seguia no YouTube, que já seguia no Facebook. A gente está em contato. Mas quem não tinha e está tentando começar agora, que não é fácil. Está tendo uma dificuldade. A vantagem de quem já tinha uma vida ativa nas redes sociais é que as redes sociais, elas desencambam direto para as plataformas digitais. Sim. Se você está no Instagram e você apresenta uma música, você está no YouTube e apresenta uma música e a pessoa gosta, a pessoa vai procurar no Spotify, vai procurar no Deezer e isso gera receita. Sim. As rádios também não pararam de funcionar. As rádios são um segmento que estão em pleno vapor. Não ouvi falar ainda de rádio que fechou. Não ouvi falar. Então, os rendimentos de direitos autorais estão normalizados. A gente está recebendo pelas sociedades de arrecadação, a UBC, a Abramos, a Socimpro, né, a Amar, todas elas estão pagando normal. E fora isso tem a Receita Plus que vem das plataformas digitais. Só que as plataformas digitais é uma receita de quem já tinha uma grande quantidade de seguidores no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quem não tinha, meu amigo, e está com a agenda fechada, está precisando das nossas orações, nossa misericórdia. Porque esse tipo de artista, de cantor evangélico, enfim, que não tinha antes, por exemplo, você citou dois nomes aí que eu, pelo tempo que tenho de evangelho, lembro muito bem. Até porque cansei de ver meu pai logo cedo colocando Vitorino Silva, né? É minha referência. Eu amo. Eu comecei na vida cantando músicas dele. Há um porquê que as rosas tiram seu aroma. Há um porquê dos lírios. As músicas dele são lindíssimas, né? E eu comecei minha carreira cantando músicas do Logos Vitorino. também, né? O Grupo Logos, Paulo César também. Paulo César, eu estava conversando com ele ontem, ele está com 688 seguidores no Instagram, no YouTube. Para um nome com a representação do Paulo César do Logos, é muito pouco. Muito pouco. Tem nomes aí com 4 milhões, a Aline Barros tem 4 milhões de seguidores no YouTube. A Fernanda Brum, eu estou começando agora, mas já estou com 70 mil seguidores no YouTube, 115 mil no Instagram. Isso já tem me dado um bom suporte. Pois é, então, esses cantores estão com um pouquinho mais de dificuldade, porque não estão familiarizados com essa novidade digital, não é isso? Com as redes sociais. Estão correndo atrás agora em cima da... Pois é, e aí as agendas estão todas fechadas, porque não tem como viajar, cantar. Como é que essa turma sobrevive, Sérgio? Alguns sobrevivem de arrecadação de direitos autorais de rádios. Né? E esses têm uma estrada um pouquinho mais longa, né? Estão sempre tocando e tal. Exatamente. Agora, aqueles que não têm rendimento que vem de direitos autorais, por exemplo, cantores que sempre gravaram músicas de outros compositores, porque ele não compõe, ele é apenas intérprete. Esse cantor que é apenas intérprete, ele sobrevive da agenda quase que 100%. Esses estão passando dificuldade. Sem agenda. Estão passando dificuldade, estão precisando de nossas orações e eles precisam que termine logo essa pandemia. Para poder voltar a viver normalmente. Para voltar à atividade. Nós estamos no finalzinho desse primeiro bloco, então merece uma música para encerrar, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado
e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo. Voltamos já já. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. A gente é assim, trabalha pra chegar o fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. De volta aqui com Café com Resenha, recebendo cantor, compositor, poeta. Ainda não vou entrar no advogado. Sérgio Lopes. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta também, porque você vive no meio evangélico há muito tempo, tem vasta experiência, você transita por todas as denominações que existem nesse país e, graças a Deus, sempre respeitado por todas. Na sua análise, que é uma coisa que os pastores têm pensado muito, como é que a igreja vai sair de tudo isso, Sérgio? Como é que você vê a igreja? Você tem uma capacidade muito boa de interpretação dos fatos, tal, da leitura da vida de modo geral. Como você, na tua experiência, acha que a igreja vai encarar? Como é que nós vamos sair de tudo isso? Porque eu tenho uma sensação que a igreja não será mais a mesma. Eu não estou tratando da questão espiritual, isso não muda. Eu digo da questão comportamental. Essa questão de lives, né? Esses dias um amigo, uma pessoa da igreja falou: pastor, vou confessar, assisti o culto em casa, deitado na cama, recebendo um cafezinho, um lanche da minha esposa, não tem coisa melhor. Então perceba que as pessoas estão mudando no seu comportamento. Como é que você enxerga a igreja pós-pandemia? As igrejas que sobreviverem, porque tem muitas igrejas por aí que já estão praticamente fechando as portas, né? Sim. E que está sendo mais afetada nessa época de pandemia são as igrejas que têm grandes quantidades de congregações, porque elas precisam de um suporte financeiro muito grande para manter isso. Porque as congregações geralmente não têm saúde financeira. Então, igrejas que têm uma grande rede de congregações pelo país inteiro, eu vou dar um exemplo aqui para não entrar em outros, por exemplo, Igreja Mundial, Igreja Internacional da Graça de Deus, Sim. que eu tenho um grande amigo, pastor Guilherme, em Recife, que tem passado por sérias dificuldades e conversou comigo abertamente sobre isso, que essas igrejas que têm
que são redes, né? Isso. Como existem as redes de supermercados, infelizmente hoje também existem redes de igrejas. Tem franquia também. Franquias e tudo. Essas vão ser mais afetadas. Mas as igrejas locais, me parece que elas vão ser menos afetadas, porque elas são mais, pelo fato de elas serem mais locais e reunirem o povo daquela região ali, esse povo está louco para voltar a congregar de novo. Ninguém aguenta mais ficar fechado dentro de casa. Então, num primeiro momento, depois que passar a pandemia, nós vamos ter as igrejas lotadas. Eu acredito nisso. Agora, as que sobreviverem, porque tem muitas que durante a pandemia vão parar. Vão precisar parar porque não vão ter como se manter. Eu confesso para você que eu tenho uma dúvida. Qual? Se realmente vai haver essa correria toda para dentro das igrejas, as pessoas terão isso, por saudade da igreja, eu às vezes penso dessa forma. Por outro lado, eu vejo o povo muito com medo também. Quando eu falo sobre pós-pandemia, a sensação que eu tenho é que a vida vai mudar. A facilidade que as pessoas tinham de ficarem umas próximas às outras não terão mais. Eu vou dar um exemplo aqui, bem pastor Humberto Siqueira, né, simplório. Eu estou assistindo filme às vezes. E aí um filme antigo, de 2016. E aí os atores lá no filme se abraçam, apertam a mão. A sensação que me dá aqui é a seguinte, e não pode. Porque já está sendo incutido na mente das pessoas, está criando já essa questão de observar a vida com distanciamento. Então, se tem um lado da galera que vai estar querendo muito voltar para a igreja, também tem um outro lado, que são as pessoas que estão com medo de voltarem a viver na aglomeração. Você acha que nessa balança aí, a paixão, o desejo de voltar a congregar vai ser maior do que o medo? Eu acho. Oxalá. Eu acho que sim. E olha que eu estou tendo um retiro, né, na minha casa, certamente confortável. Eu não tenho do que reclamar. Sim. Moro numa casa arborizada, com a natureza em volta, com um bom jardim, bem ventilada, com 2 crianças que animam o meu dia. Mas eu sei que essa não é a vida geral das pessoas. Eu já morei em apartamento também, eu sei o que é morar em apartamento. Então as pessoas estão doidas para sair desse isolamento, estão querendo caminhar na praia? Estão querendo andar pela rua? Estão, mas também estão querendo, e já estão começando a sentir saudade, do ajuntamento, do louvor, do braço levantado, da comunhão em si, né? Isso está fazendo muita falta. Eu estou sentindo falta disso. Eu confesso que eu também estou sentindo falta. E eu não vejo a hora de chegar de novo numa igreja e no final abraçar os irmãos e apertar a mão e tirar foto de novo como era antes. Eu sei que os irmãos também querem isso. Então esse pessoal está louco para chegar logo a hora de sair dessa. Você acha que de modo geral o comportamento cristão tem sido bom? A igreja de modo geral tem se comportado bem nessa história toda? Com certeza. Tem se comportado bem? Com certeza. O simples fato de não estarem sendo feitos cultos mais como eram, né? A igreja está, apesar de alguma resistência de alguns pastores, que já teve uma certa resistência, mas os membros não aderiram a essa resistência, né? Sim. Então as pessoas ficaram em casa. Esse comportamento é um comportamento exemplar, sim. Nunca se viu tanta live, né, nas redes sociais, tem dia que tem 2, 3, 4 cultos, você passa, tem gente até que sai de um culto, vai para outro, tem uma rede de opções. Eu sempre digo o seguinte, se por um lado eu particularmente não gosto tanto, eu prefiro a igreja, eu prefiro o culto presencial, por outro lado nós temos que ver também o lado bom dessa história toda. Você imagina se nós não tivéssemos então a tecnologia? Se não houvesse a internet, a gente dentro de casa, aí não ia ter nada. Mas eu posso lhe falar, representando 100% dos cantores evangélicos, não vou nem falar 99%, que a gente prefere o culto. Mas com certeza. A gente prefere o calor, com certeza. Poder soltar a voz. Isso. Numa live a gente não solta a voz como gostaria. A gente quer o microfone, quer o retorno, quer a igreja cantando junto, quer o som na caixa. Quer sentir o calor, né? Humano. Eu duvido que tenha um cantor evangélico que diga, não, eu prefiro live, que negócio cantar ao vivo. Não, é ao vivo. Eu cantor não sou, graças a Deus, né? Que não tento cantar também, não, que daria errado. Mas pastor que sou... Eu confesso, eu estou tendo que me adaptar, né? Essa questão toda das lives e tal, mas eu sempre falo isso, eu vejo um valor muito bom nisso tudo. Eu sinto muitas vezes de pregar, nós fizemos um culto com a igreja, né? Tendo que estar vazia, sem ninguém dentro. Não gosto disso, mas por outro lado agradeço a Deus, porque é uma maneira de você se comunicar com as pessoas, estar próximo das pessoas e tentar viver tudo isso. É uma época muito estranha, muito esquisita, né? Essa questão toda de isolamento social, dessa obrigatoriedade que está tendo. O que é, por exemplo, agora, vamos começar a entrar aqui no bate-papo um pouquinho mais, né,
Mas antes da gente entrar nesse bate-papo aí, eu queria falar sobre uma questão tecnológica muito interessante. Essa é uma época de se pensar tecnologicamente em como que as igrejas conseguem passar por essa fase, e até aquelas que preferirem, que quiserem avançar depois da pandemia, mantendo as suas lives, em tecnologias que se adequem ao momento que a gente está vivendo. Eu sei, por exemplo, que a maioria das igrejas pratica o pedido de oferta, oferecendo lá, colocando o número da conta bancária na tela. E eu sei que alguns desenvolvedores de software já estão se coçando com isso. Por quê? Porque isso pode ser uma coisa muito mais facilitada. O telefone que você usa para fazer seus pagamentos no Mercado Livre, esse aqui, por exemplo, eu tenho compras que eu faço no Mercado Livre. Se eu faço uma live no YouTube e essa live é muito bem assistida, aparece automaticamente ali os botões de valores que as pessoas que querem contribuir com aquela live, elas vão ofertar sem precisar saber nem da minha conta. Elas só vão colocar lá R$5, R$10 no botãozinho que aparece. A pessoa está assistindo o pastor pregando, está assistindo o Ministério de Louvor cantando, e ela pega o mouse ou pega o dedo e clica naquele botãozinho e continua assistindo, não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque o telefone, ele já tem os dados do cartão que você usa para fazer os pagamentos do Mercado Livre, essa coisa toda. Então ele vai naquele mesmo cartão e debita aquele valor. Sim. Um mês depois o YouTube presta conta para nós daquele valor que ele conseguiu naquela live, retém a parte dela e nos passa o que foi arrecadado. O que eu acho que os desenvolvedores poderiam pensar, e eu já vou sugerir isso hoje para um amigo que eu tenho que trabalhar na Apple, é que essas plataformas do YouTube e do Facebook que transmitam cultos, mesmo que seja um baixo número de pessoas assistindo, que elas disponibilizem também para que as pessoas façam essas ofertas sem precisar anotar a conta de banco, sem precisar abrir o aplicativo. Facilita muito mais. Sem precisar abrir o aplicativo e perder o momento da mensagem, entendeu? Ela só vai, clica ali, que o valor é aquele, tu clica e continua assistindo. Até porque é uma época em que as pessoas estão procurando criar facilidade. Todo mundo está buscando facilidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, nós já vamos já para um outro break aqui, você vai cantar. Mas deixa eu ver se eu consigo formalizar essa pergunta direitinho aqui, se eu consigo montar ela bem montada. Nós observamos pela história bíblica, e você muito bem familiarizado com ela, desde o Antigo Testamento, que todas as vezes que o povo de Israel estava, de alguma maneira, sitiado ou se eles estavam cativos, em cativeiro, normalmente havia um comportamento dos povos, das nações que sitiavam ou tornavam eles em cativeiro numa ideia de tentar mudar a cultura do povo. Por exemplo, isso era muito comum dos caldeus da Babilônia. A ideia era o aculturamento, era desconstruir o que Deus construiu de religiosidade para colocar a religiosidade deles. Sempre tinha reconstrução de lugares altos, né? Sempre. Eles iam direto nos pontos que Deus estabeleceu. Deus construiu uma religiosidade, uma maneira deles se relacionarem com Deus. E a ideia do povo caldeu, e Nabucodonosor fez isso muito bem, era desconstruir a cultura, a identidade deles religiosa. Não há um risco também, Sérgio, nesse tempo, nesse momento nós estamos vivendo de muita tecnologia que eu não tenho nada contra, eu confesso que eu estou aprendendo a lidar com algumas delas. Há um tempo atrás, você lembra que a gente discutia se passar cartão dentro da igreja era válido, usar celular como Bíblia. Algum tempo atrás discutia isso, e hoje em dia é a coisa mais natural. Aí eu te pergunto, não há um risco também de nós perdermos coisas essenciais da igreja nesse período? Você vai cantar e a resposta no próximo bloco. Ok. Essa música se chama O Rei e o Ladrão. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros
lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso, ainda hoje no paraíso, ainda hoje no paraíso, comigo estarás, comigo estarás. Voltamos já. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Novo coronavírus. Troque o medo pelos cuidados. Se você tem sintomas de gripe ou resfriado, com um bom estado geral, fique em casa por 14 dias para evitar contaminar outras pessoas. Faça repouso e siga as medidas de higiene para reduzir o risco aos seus familiares. Neste caso, o uso da máscara é recomendável. Se você apresentar tonteira, dificuldade de respirar ou outro sinal de piora, procure uma emergência. Agora é a hora da união de todos. Faça a sua parte. Vamos proteger o Rio de Janeiro. Estamos de volta com mais um bloco do nosso Café com Resenha. Estamos recebendo aqui o cantor, compositor, poeta Sérgio Lopes. E eu fiz uma perguntinha no final do outro bloco sobre o aculturamento cristão religioso. Em outros momentos da vida religiosa do povo de Deus, eles sofreram alguns cativeiros, né? E nós parecemos que estamos vivendo uma espécie de cativeiro agora. E com esse cativeiro, outros povos, como os caldeus, né, a Babilônia, Nabucodonosor, tentava desconstruir uma identidade religiosa que Deus colocou no povo para aculturar esse povo com uma nova cultura, uma nova identidade religiosa. Qual é a minha pergunta para você? Não há um certo risco de, com essa mudança toda, não tenho nada contra a tecnologia, mas com tantas mudanças nós perdermos algumas essências da religiosidade? E a religiosidade aqui não pode ser entendida no sentido pejorativo, não. É a religiosidade no que a palavra realmente se propõe a significar, que é religar a Deus, né? Estarmos próximos de Deus. Não há um risco, Sérgio? Tanta tecnologia, tanta mudança, tirar um pouquinho da essência nossa. Como já foi tratado aqui sobre igreja, frequentar culto, essa coisa toda? Bom, eu acredito que a vertente, né, do protestantismo não vai ser tão afetada como já estava sendo antes da pandemia. Nós temos diversas denominações. O judaísmo, por exemplo, que era afetado nessa época bíblica que a gente está discutindo aqui, era uma religião central, um credo central, obedecia a um só dogma, vinha de Moisés. Mas o cristianismo em si ele é muito subdividido, ele é muito fracionado, né? Tem diversas vertentes.
Então, já nasceu já com problema, né? Judaísmo. Mesmo que haja essa tentativa de um novo aculturamento, não tem como abranger o cristianismo como um todo, por causa dessa diversidade que nós temos. Sim. Nós somos muito divididos. Sim, sim. É o calvinismo para cá, é o presbiterianismo para lá, é o segmento batista, o assembleiano, os tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Então, você não tem como desaculturar esse povo todo. O que pode acontecer é de uma ou outra denominação se adequar mais a determinado sistema. Mas o judaísmo era muito mais fácil de ser afetado do que o cristianismo hoje. Então pode haver isso? Pode, mas não no cristianismo como um todo, mas em pequenas frações dele. Ou seja, o cristianismo ele já nasce tão afetado, de certa forma. E eu estava falando sobre o antes da pandemia, porque a gente já via antes da pandemia... Já vinha sofrendo isso. Já vinha sofrendo isso. Pessoas que pregam o evangelho completamente deturpado. Já estava descaracterizando, né? Eu fui em igrejas em que o pastor declaradamente dizia que a partir do momento que você aceitava Jesus, nada de ruim acontecia mais na sua vida. Que perigo, hein? Que perigo, porque as pessoas aí envolvidas com um discurso maravilhoso desse, já pensou, já nesse mundo você desfrutar do que seria para o céu, você não ter mais doença, não ter mais enfermidade, não ter mais dificuldade financeira. Eu estive no púlpito onde esse evangelho foi pregado, eu fiquei de cabeça baixa pedindo misericórdia a Deus o tempo inteiro por estar ali, né? E era o líder da igreja que estava falando isso. E a gente sabe que não é bem assim. Desde o Velho Testamento, Salomão já dizia que o sol nasce para justos e injustos, né? Então, as pandemias atingem hoje evangélicos e atingem não evangélicos. Não é porque o sujeito é crente que não vai ser atingido pela pandemia. Ele tem uma vantagem, que ele tem um Deus em que ele crê, em que ele pode pedir a cura. O outro que não tem, que é ateu, vai ter que se entregar. Mas a gente vai ser atingido nessa vida pelas mesmas dificuldades que o injusto também é. E irmãos em Cristo também irão morrer pela Covid. Exatamente. Que é que faz parte da vida, como você bem colocou, todos nós estamos sujeitos. Então, o raciocínio é lógico e é exemplar. O cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, não é isso? Tem uma raiz do judaísmo. Mas se subdivide em muitas vertentes. Principalmente helenismo e mitologia grega, na cultura grega, não é isso? Você estudou mais isso que eu. Muita coisa. Então não vai ser uma pandemia que vai agora enfraquecer um evangelho, se ele for cristocêntrico, não é isso? Se for cristocêntrico, não vai ser uma pandemia que vai enfraquecer. Excepcional. Amigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui agora. Vamos entrar na parte mais polêmica do assunto. Ainda que você nunca, sempre será o Sérgio Lopes, conhecido como cantor, compositor, poeta, né? Magnífico que é. Mas também você teve uma participação, inclusive até muito comentada, no programa Fatos em Foco, que é um programa que eu apresento aqui também na Mais TV. E nós debatemos um pouquinho uma questão jurídica. E eu queria agora entrar um pouquinho nesse tema aí, ainda que seja de maneira rápida, mas eu preciso entrar, porque você forma opinião, as pessoas te ouvem muito, né? E é importante agora que pessoas que tenham opinião baseada em análise e conhecimento sejam maiores do que simplesmente os achismos que existem hoje. Vou te fazer uma pergunta logo de saída. Isolamento social, Sérgio. E agora, na nossa cidade aqui, em Teresópolis, um lockdown parcial pelo CPF. Como é que você vê tudo isso? Qual é a tua posição com relação a isso? A gente observando o comportamento de outras nações que, infelizmente, ou felizmente, não vivem o que nós vivemos aqui, que nós vivemos hoje uma sociedade dividida, de uma campanha política que começou em 2018 e que parece que não terminou ainda. Sim. Então, o que nós vemos claramente é o uso dessa pandemia com fins políticos. Já que o senhor entrou nesse assunto, eu como cidadão tenho que me pronunciar. E é importante. Eu sou eleitor há muitos anos. Eu nasci em 64, no início do regime militar, vivi a minha adolescência e a minha juventude durante o regime militar e lhe digo que foi a época mais segura e mais feliz da minha vida. Eu falo para os meus filhos que eu naquela época andava tarde na rua, não existia crime na rua, não existia assalto à mão armada pela rua, não existia boca de fumo, não existia o tráfico comandando as grandes metrópoles como existe hoje. Quem comanda as grandes metrópoles é a vontade do crime. A polícia é praticamente refém da criminalidade, isso é o que acontece. E
eu tenho respeitado durante todos esses anos, depois que terminou o regime militar, eu comecei a votar e foi maravilhoso você experimentar o início da democracia, porque nós nunca vivemos na plenitude dela, né? Sim. A democracia no Brasil ainda é um grande sonho, uma utopia por enquanto, porque é a vontade do povo e que o governo é feito para o povo e pelo povo e para o povo, isso ainda é uma utopia aqui no Brasil. Então, nós vivemos um tempo em que ainda existe uma resistência muito grande a uma eleição que foi feita em 2018. Eu estava falando do meu retrospecto como eleitor desde o início, que vivi todo o período de regime militar, porque eu sempre me submeti a todos os presidentes que foram eleitos, todos eles. Eu sempre me submeti a todos eles. Eu votei 2 vezes no Lula, eu votei uma vez na Dilma Rousseff, e sempre entendi que aquele presidente que estava lá tinha sido escolhido pelo povo e era ele que eu tinha que obedecer, querendo ou não, se não fosse o candidato que eu votei, e teve outras eleições em que eu votei no candidato que não venceu as eleições, mas ele se tornou presidente e eu respeitei. Mas parece que isso ainda não terminou desde 2018. E o país hoje está dividido e nós temos um chefe do executivo, querendo ou não, que foi eleito por uma maioria esmagadora da população. Quase 60 milhões de brasileiros votaram nessa pessoa que está lá. Se eu não tivesse votado, eu respeitaria da mesma forma pela quantidade de votos que ele recebeu. Mas o que a gente vê claramente é que é um aproveitamento político dessa pandemia para desestabilizar o líder, o chefe que está lá em cima do poder executivo. Ela está sendo usada, esse isolamento social está sendo usado de forma política, eu tenho certeza disso, porque eu não entendo como é que no momento em que as pessoas precisam de ar puro para respirar, elas sejam jogadas para dentro de uma ratoeira, porque as casas se transformaram numa ratoeira, joga os ratos para dentro da ratoeira, porque se eles morrerem, vão morrer lá dentro da ratoeira, quando a gente tem um ar puro que Deus está dando de graça para a gente respirar. Eu concordo que as pessoas andem na rua e ao se aproximarem de aglomerações, coloquem uma máscara. Passou a aglomeração, tira a máscara e respira o ar puro. Eu não entendo e não concordo com esse isolamento radical como está sendo feito. E está muito claro que esse tipo de isolamento que está sendo feito como um conluio de governadores e de prefeitos, de pessoas que têm resistência contra o Poder Executivo Central, está sendo usado de forma política. Infelizmente, isso está sendo constatado no país inteiro. Trava-se uma guerra política, infelizmente, em cima da morte na vida de pessoas que estão sendo... Dos pobres. Dos pobres, de modo geral. Os ricos não estão morrendo. Isolamento para rico é uma piada, vocês sabem disso. O rico tem uma piscina enorme, tem churrasqueira, tem um muro alto, um portão que ele recebe a visita dele, fechou o portão, ninguém está vendo o que está acontecendo ali. Fazem festas, fazem orgias... Não tem ninguém de máscara. Agora o pobre não. O pobre fica dentro de um apartamento, 5, 6 pessoas isoladas e os ricos não são afetados. Então esse isolamento é um isolamento claramente político. É como eu vejo. Eu desde o início, eu bato numa tecla, tentando observar e ter um equilíbrio com tudo que eu percebo. Como você, eu gosto demais da política. Eu costumo dizer que a política para mim é como o direito. Eu amo o direito, mas a prática judiciária, fora e tal, essas coisas eu não gosto muito. Assim como eu gosto muito da política, da análise, do estudo, da consciência política. Não deixo de votar, sempre votei, desde os 18 anos de idade, sempre votei. Não escondo meu primeiro voto, porque na época, logo depois, quando teve o impeachment, ele foi um político famigerado, demonizado, que foi o Fernando Collor de Mello. Eu, desde lá, defendo a mesma coisa, tanto é político e tanto não existe essa democracia que o povo acha que vota. O povo acha que a vontade dele é feita, tanto não há... Infelizmente. Isso foi provado. O impeachment é um processo político. Não é? Em que deveria ser usado o judiciário para efeito dele, porque é uma penalidade máxima para um cargo de executivo, e, no entanto, é uma atitude política. É um absolutamente político. Totalmente politizado. Mas vamos lá, sem defender ninguém aqui, não é o meu papel, embora eu ponha minha opinião. Eu sempre disse o seguinte, na época da polarização 2018 eleição, eu sempre falei isso. O senhor presidente Bolsonaro não era o meu candidato preferido. Primeiro, por uma falta de opção, ficou polarizada a eleição. PT e Bolsonaro. Fernando Haddad e Bolsonaro. Eu fui autor de uma declaração que viralizou, foi para tudo quanto era lugar, quando eu disse 8 motivos, gravei nesse programa aqui também, vou te dar 8 motivos para não votar em partido de esquerda. O negócio viralizou. E começou na Rádio Melodia. E aí ganhou o mundo afora. E eu sustentei naquela época o voto no Bolsonaro. Votei nele,
Não vou dizer para você que me arrependo de ter votado nele. Mas hoje também percebo que, vou usar um termo que a gente costuma usar entre amigos, Bolsonaro dá munição para inimigo também. Ele dá munição para os inimigos, quando alguns comportamentos dele poderiam ser evitados. Por exemplo, eu tinha entrado até aqui na cidade, mas vamos para o Bolsonaro. E aí a sua análise agora, vamos imparcial. Completamente. Completamente. Fique tranquilo com relação a isso. Eu vou te perguntar, porque nem certeza você vai falar. Ele às vezes não facilita também, não? Quando, por exemplo, essas rotas de colisão com tantos ministros, a última agora que ele vai protagonizar, né, em que um ministro da Saúde está dando uma entrevista falando a respeito das próximas medidas de isolamento, etc. E aí surge uma pergunta para ele direto a respeito de uma decisão do presidente que tornava como serviço essencial que poderia abrir academia, salão de cabeleireiro, etc. E aí o ministro da Saúde é pego de surpresa, olha para o que está do lado, o auxiliar também não entende, ele fala, está a decisão do presidente. Ele não dá munição para o inimigo, Sérgio, quando ele se envolve num assunto que ele nem tem conhecimento. Tá. Isso não tira o mérito da dignidade que ele tem, Sim. Mas ele precisa de um conselho consultivo, ele precisa urgentemente de um conselho consultivo. Mas ele ouviria. A sensação que dá às vezes é que ele não se pode chegar a um cargo como presidente da República. Eu fiz um programa aqui em que eu perguntava para uma pessoa que nós recebemos na época a respeito do comportamento dele, até que ponto a espontaneidade, até que ponto a ser tão natural um presidente pode ser em função do decoro do cargo, da importância do cargo. Ora, nós estamos aqui agora, você muito mais do que eu, Sérgio Lopes, você vai falar algo aqui agora que pode, você sabe disso, vai ter um efeito violento. As tuas redes sociais dizem isso, que eu te acompanho. Eu prefiro ficar calado, então. Então, ele, exatamente, não tem hora que ele tem que segurar a onda. Quando que você viu um presidente descer no Planalto, os caras estão esperando, ele vai dar alguma coisa pra gente, vamos cutucar que ele vai dar. E ele sempre dá, né? Ele sempre dá. Ele não facilita às vezes? Facilita. E eu sempre tive pontos de discordância, apesar de ter votado nele, sempre tive pontos de discordância com relação ao pensamento dele, com relação ao armamento. Nunca concordei e nunca vou concordar com a política de armar a população. Isso é uma coisa que... Mas naquele momento eu tinha duas opções, eu tinha a Haddad, tinha a esquerda, eu tinha o comunismo e o anarquismo tentando se instalar aqui no Brasil, e tinha outra opção, e a outra opção era ele. Como você, eu também queria que fosse outra pessoa. Agora, no momento em que ele está constituído presidente da República, ele precisava realmente ter uma assessoria. Muito melhor. Ele precisava ouvir uma assessoria que lhe desse um suporte para que ele não chegasse aos desastres que ele faz quando ele assume o microfone, né? Ele realmente é um desastre quando ele assume o microfone. E aí facilita. Tem esse demérito. Os filhos também não ajudam muito. E Verdade. Aí dá nessa coisa toda aí. Nós vamos para um break, mas para suavizar o ambiente, vamos ouvir aqui mais uma das belas canções de Sérgio Lopes. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Muito bom, vamos para um break e voltamos já já.
Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. O governo do estado do Rio de Janeiro está fazendo tudo para ajudar você e sua família a se protegerem do novo coronavírus. E para isso, criou o 160, uma central que atende 24 horas todos os dias, tirando dúvidas sobre a doença. Ligue 160 se tiver sintomas ou perguntas. No 160 não tem fake news. No 160 você tem informação segura e rápida. Ligue 160 e proteja-se. Fique em casa, fique seguro. Estamos de volta aqui com o programa Café com Resenha, recebendo Sérgio Lopes, e eu quero te fazer uma pergunta agora direta. Igreja evangélica, serviço essencial, tem que ficar aberto? Na minha opinião, sim. Foi um grande equívoco o fechamento das igrejas. Um equívoco, inclusive, inconstitucional, né? E um dos equívocos mais dramáticos e mais drásticos que aconteceu nesse país foi esse tipo de fechamento. Quer dizer, não deu para a igreja nem a possibilidade de isolar os seus membros, de afastar, deixar um com 3 cadeiras do outro. Foi uma decisão de uma discricionariedade que seria do presidente, do chefe do executivo, e que foi tomada por governadores, né? Do chefe do executivo federal, central. Foi uma mexida na Constituição feita por governadores, permitida por um poder que também não tinha poder de conceder isso. Porque não foi feita nenhuma ação, não foi feita nenhuma lei que pudesse sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade, não. Foi o Supremo Tribunal Federal que legislou e deu para os governadores o poder de atropelar a Constituição e tomar uma decisão drástica e estúpida como essa. Inclusive, no programa Fatos em Foco, eu vou fazer uma série com 3 episódios falando exatamente dessa falta de harmonia entre os 3 poderes. Exatamente. O artigo 2º da Constituição diz que eles devem existir independente, mas de forma harmônica. E não é o que acontece. Existe uma inversão de valores, aí você usou o melhor termo que se pode usar nesse momento, anarquia. Por exemplo, quando há ameaça, a coercitividade de prisão, se uma pessoa não cumprir um decreto municipal, uma ameaça de prisão se não for cumprido um decreto municipal. Por exemplo, agora em Teresópolis, nós vamos obedecer aqui o lockdown parcial. Ou seja, não sei teu CPF se é final par ou ímpar, o meu é ímpar. Então, no dia ímpar eu posso sair, no dia par eu não posso. Lá em casa deu tudo certo porque eu e Neide somos ímpares, então a gente vai poder sair junto, não é isso? É. Mas isso vai causar alguns problemas graves entre familiares aí e etc. Ameaça de multa, R$ 139, se eu não me engano, se você for pego fora de casa no dia que não é compatível com o teu CPF, e até prisão. Isso também não é um erro. Não, absurdo. É um erro absurdo e inconstitucional. Agora, os prefeitos que decretam esse tipo de punição, eles sabem que é um ato inconstitucional. Pois é. Mas eles sabem também que se algum vereador, ou algum deputado, algum corajoso se levantar para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, isso vai levar um tempo tão grande que vai passar a pandemia. Então as prisões vão ser mantidas quando forem soltos por força da derrubada dessa lei, já passou a pandemia. Então muita gente hoje está escrevendo decretos, escrevendo leis e fazendo essas leis serem cumpridas coercitivamente de forma inconstitucional por saberem que não há tempo hábil para que se derrube essa lei até o fim da pandemia. Então vamos fazer isso mesmo. É inconstitucional, mas vamos fazer assim mesmo. Bota esse povo preso, prende, porque se eles recorrerem vai levar um tempo suficiente aí que passe a pandemia, quando botar na rua já passou, mas prende agora. E não quer saber se vai ficar 10 amontoados numa cela, 15 amontoados numa cela, com coronavírus os 10, e depois vão sair, vão ser soltos e vão espalhar de novo na população essa pandemia. São ordens absurdas, são decretos absurdos, inconstitucionais e que são feitos a si mesmo à revelia da Constituição. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele faz um comentário muito interessante, né? Ele diz que os supermercados alimentam o corpo físico,
e as igrejas alimentam a alma, então precisam estar abertas. E aí é uma discussão muito grande, né? Inclusive até judicial, porque vai aos extremos do Supremo, né? Pelas instâncias, a primeira, a segunda instância, essa discussão de que se deve ou não deve abrir, essa coisa vai continuando aí. Aqui na nossa cidade, como eu falei, nós temos esse lockdown aí parcial, que, sincero e honestamente, eu confesso não saber de onde se tirou essa ideia. Então, é por isso que eu falo que a democracia é uma utopia. O povo não é ouvido, a vontade popular não é considerada. Se o povo quer morrer, se o povo quer ficar vivo, pouco está importando para quem está no poder, né? Eles fazem as decisões à revelia do povo. Por isso que eu falo que a democracia no Brasil não chega a ser sequer um ensaio. A vontade popular nesse país não é observada. O brasileiro não sabe lidar com a democracia, né? Eu não digo nem o povo, não. Eu costumo dizer quem governa, quem precisa fazer uso disso tudo. Os poderes estão comprovadamente com essa atitude. Agora também, Sérgio, tem uma questão interessante, né? Acho que já passou da hora do povo também aprender com essas coisas. E aí aprender a votar. Nós estamos diante aí, se tiver, estão mantendo o calendário, né, das eleições, não sei se vão ser, estão mantendo, mas teremos aí agora eleições importantíssimas. Por exemplo, nós vamos eleger os vereadores dessa cidade, que agora serão 19. Vamos eleger o próximo prefeito dessa cidade. Mais do que nunca é o momento de tudo isso ser observado, analisado tranquilamente, com consciência política, para quando chegar na hora não votar por qualquer coisa, por um momento, não é? Tem que se analisar tudo, um histórico, mas também chegar na hora o povo não vota com essa consciência. E aí depois vai passar 4 anos reclamando também. Exato. O que nós estamos sofrendo hoje é de repressão, porque esses decretos inconstitucionais estão sendo promulgados, nos trazem repressão, nos trazem opressão, porque não é a nossa vontade que eles existam, não é a vontade da gente de precisar ir num lugar e ser preso no meio da rua porque estava indo numa farmácia e naquele dia não era o dia do seu CPF. Não é nossa vontade que esse tipo de lei exista. Por mais que você concorde com o isolamento social, você pode precisar um dia sair de sua casa e ser preso porque precisou sair. Exatamente. Então esse decreto não é uma vontade popular. Mas esse é o momento em que a gente está vendo as pessoas que fazem da política uma mordaça, um chicote, uma forma de reprimir o povo. E a hora da urna é a hora que a gente tem, a única hora que a gente tem para decidir mudar esse quadro. E eu espero que nós saibamos, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente não pode se envolver em outros lugares, mas pelo menos aqui na nossa cidade a gente use mais consciência e aprendamos agora quem está do nosso lado, quem não está. Eu acredito que existe, como a gente sabe e tem certeza, e agora estou falando até como advogado, que esse tipo de lei que choca com a Constituição são inconstitucionais, mas nós precisamos de alguém que tome a dianteira, de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Precisamos de alguém que faça isso, que a gente observe quem é que está calado, quem é que está deixando a gente ser oprimido e quem é que está tomando uma atitude. E às vezes até sofrendo prisão por tomar uma atitude, mas essas pessoas têm que ser observadas. A gente tem que saber em quem a gente vai votar para colocar sobre nossa vida na hora que surgirem coisas como essa pandemia. Perfeito, perfeito. Eu entendo também que, trazendo para o nosso lado aqui o povo evangélico, é hora também de uma conscientização mais racional, Sérgio. A minha impressão, às vezes, é que o povo se deixa levar muito pelo afã do espiritual, né, místico, e caminha nessa esteira aí que é perigosíssima. Eu tive uma posição que foi bastante polêmica na história do jejum nacional aí, nada contra o jejum, vamos fazer jejum, eu sou a favor do jejum. No entanto, o jejum é uma ferramenta bíblica. Se for o jejum ensinado por Deus, ele precede de um arrependimento, de um comportamento com objetivo. Nós vamos fazer num dia, pela nação, ótimo, mas que seja feito com uma consciência. Uma coisa também é uma fé racional, que a Bíblia nunca deixou de ensinar. É uma fé pensada também. É lógico que eu preciso exercer uma fé, até mesmo de coragem para certos enfrentamentos, mas em momentos da vida eu preciso ter um pouco de frieza. Por exemplo, o povo de Deus, às vezes, é muito levado. Quando surge uma pandemia, uma série de textos bíblicos, e profeta falou e o outro disse, e aí pegam assuntos que eu preciso usar o lado racional, que eu preciso estudar, pensar, analisar, espiritualizam. E aí é um erro. Dá nesse caos todo que nós estamos vivendo. Aí isso gera pânico, gera medo. Exatamente. Né? E gera até prejuízos à fé da pessoa, né? Exatamente. A pessoa se desestabiliza na sua fé. Concordo. E o povo, vou agora, como dizem, vou cortar na própria carne, e o povo chamado renovado,
pentecostal, né? Os batistas são renovados, não pentecostais. Mas o povo renovado, ele cai muito nesse erro, porque espiritualiza demais, às vezes, o que não é espiritual. E todo exagero descritivo, quando eu descrevo muito uma coisa com exagero, eu tiro a realidade dos fatos. Se eu perder a realidade, eu perco sempre. Temos que sair um pouquinho do Facebook, pessoal. Temos que ler coisas que realmente valham a pena. O Facebook se tornou uma agência de fake news, né? Isso. Eu tenho lido muita reportagem, tenho lido muita coisa sobre o que está acontecendo, tenho lido sobre os movimentos que são feitos internacionalmente pelo Bill Gates. Eu tenho me informado muito sobre o que está acontecendo agora, mas eu nunca vou me informar no Facebook. É muita boataria, muita gente vivendo por uma frase, um pensamento. Olha que frase bonita, aí a pessoa vive em cima daquilo ali, não constrói uma ideia, um pensamento. Exato. Eu tenho repetido o seguinte, inclusive para o povo evangélico, que é o meu público. Nunca na nossa história foi tão importante você construir pensamento construído através de conhecimento. E não de boataria. E não simplesmente de sentimento, de momento, uma frase não muda uma vida, nós sabemos disso. Exatamente. Amigo, estamos chegando para o final aqui, muito bom te receber, mas eu vou deixar esses últimos momentos para você deixar uma mensagem aí, falada, cantada. Eu vou deixar uma mensagem cantada. Vou fazer uma Deus. declaração de amor para esse Jesus que tem nos sustentado. Maravilha. Tem sustentado a sua vida. Vai sustentar a sua igreja durante toda essa fase terrível que a gente está passando. E vou fazer uma declaração de amor para ele. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi, a minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Muito bom. Nada mais ser dito ao som dessa letra linda, de fato uma poesia. Só nos despedimos aqui, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Café com Resenha. Eu que agradeço, até uma próxima. Espero que minha palavra não tenha chateado você, mas eu fui provocado. Espero que a gente volte em breve. Um grande abraço. Eu tenho certeza que mais uma vez esse bom bate-papo aqui te ajudou a construir uma ideia. Amém? Que Deus nos abençoe em tudo e sempre.